Simbora falar de Paulistão e agora a gente fala, né, da Série B do Paulistão. Essa, na verdade, a quarta divisão do estadual com atleta sub-23. E a gente recebe aqui no nosso estúdio do Esporte Record o técnico da Francana, agora sim, o técnico Vantuil Rodrigues e o Marlon, que é o atacante, desculpa, o Luizinho, que é atacante da nossa Francana, né? Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Que honra receber o senhor professor Vantuil, que está passando novamente pela Francana. Quero saber de vocês dois a respeito da expectativa, né, para este início de campeonato, né, já que a veterana estreia no dia 23 de abril, domingão, às 4 horas da tarde, contra o Batatais no Lanchão. Meus cumprimentos aos telespectadores, torcedor da Francana em especial. A expectativa ela é muito otimista pela condição de trabalho que nos foi dada aí pelo presidente Rafael Diniz. Eu cheguei à Franca no dia 3 de outubro. Eu tive aí 3 meses de observação, ver os atletas, não terceirizamos o olhar, podemos trazer os jogadores que a gente conhece, que sabe que vai jogar, que vai produzir. Conhecemos bem essa divisão e esperamos, nessa quarta passagem, conseguir o grande objetivo, que é tirar a Francana dessa divisão ruim. Tá certo. Agora, o Luizinho, você que é o atacante, né, do grupo, do time, como é que está a expectativa? Está tendo um entrosamento bacana com os outros colegas? Como que você pretende se desempenhar dentro das 4 linhas? Primeiramente, boa tarde. As expectativas são as melhores, né? A gente está entrando na segunda semana de trabalho, trabalho pegado, juntamente com a comissão, que está podendo passar para a gente todo o requisito, todo o conhecimento, né, que eles têm para poder dar para a gente todo o suporte para chegar dentro de campo e poder corresponder, né, torcedor da Francana. Tá certo, Luizinho, obrigado. Olha só, professor Vantuil, a Francana tem no grupo, né, clubes tradicionais, como o América, Inter de Bebedouro, Batatais, Taquaritinga e Catanduva. Como o senhor avalia, né, esse grupo da veterana? É um grupo difícil, equipes tradicionais do futebol paulista, do interior paulista, equipes que já estiveram na primeira divisão, como a Francana. Agora vamos por etapa. Nessa primeira etapa, um grupo de 6, são 10 jogos. O objetivo é estar entre os 4, que passa a fase seguinte. A outra fase serão grupos de 4. O objetivo é estar entre os 2, para que nós possamos realmente chegar nas fases decisivas. A fase de mata-mata, que é no momento que nós tivemos entre as 8 equipes, e sobe apenas 2. Então é um momento que a equipe tem que estar naquele patamar técnico, físico, tático, né, impecável. Agora, a gente sabe que essa é a sua 4ª passagem pela Feiticeira e ainda não conseguiu o tão sonhado acesso, né? Por que essa esperança, né? Por que essa esperança que agora vai ser diferente? Lembrando que também, né, que esse ano tem rebaixamento para a nova 5ª divisão do Paulista. O senhor disse até em entrevista anteriormente que agora vai ser diferente, que a Francana vai conseguir o tão sonhado acesso. Acesso. Essa é a palavra que nós mais temos falado no dia a dia, nos treinos, para todos os atletas. Isso aí se tornou uma convicção para todos nós. Sobre as passagens anteriores, lembramos que em 2002 subia apenas uma equipe. Foi o único ano na história do futebol paulista que subia só uma equipe. Antes subiam 2, depois passaram a subir 4. Nós fomos vice-campeão naquele ano, havia uma repescagem contra a Portuguesa, o torcedor mais antigo vai lembrar, os mais jovens talvez não. Empatamos aqui no Lanchão 2-2, lá em Santos 1-1 e perdemos o acesso nos pênaltis. Será diferente, mas lembrando que nós voltamos aqui outras vezes para tirar a Francana do rebaixamento. Foi o caso de 2011, quando nós voltamos para um trabalho, a Francana poderia ter caído naquele momento. E um bom trabalho, em apenas 2 jogos, 10 dias, nós conseguimos a Francana não cair de divisão. Deixamos a Francana na Série A2 e recebemos a Francana, dessa vez, na Série A3 e agora na 2ª divisão. 10 anos depois, a gente volta aqui. E com esse intuito, esse objetivo que a diretoria tem, a condição de trabalho que está sendo dada, como eu falei, o grupo de atletas que nós estamos trazendo, capacitado, conhecemos bem a divisão e com a comissão técnica que nós temos. Lembrar que o trabalho do Sub-20 na Taça São Paulo foi muito importante. Trabalho feito pelo Viola, que é um ex-atleta oriundo de 2002, o treinador de goleiro Marcelo, também era goleiro nessa época. Então a gente com muito aquele DNA daquele time vencedor, passando para esses novos jovens aí, para que nós possamos conseguir esse tão sonhado acesso do torcedor. E ter ele no meu currículo aqui com a Francana. Se eu não tivesse acesso, não valeu a pena voltar. Houve uma conversa com a diretoria, uma determinada diretora ofereceu o prêmio para ter entre os 16, que seria permanecer. Eu não quis.
eu quero prêmio para entre os dois, porque os dois representam voltar a 3 e iniciar aí uma série de acessos. Agora, dia 23 de abril está chegando, né? Como que o senhor avalia aí a equipe do Batatais? O Batatais é uma equipe tradicional, nós já enfrentamos até na A3, né? Enfrentamos ela em 2011, 2012, ela acabou caindo de divisão, a equipe tem feito um trabalho bom também na base, né? Vamos observar, até lá temos muito tempo, nós começamos com um jogo treino, é importante, queria lembrar a todos os desportistas aqui, a gente tem alguns mal informados, que a Francana é a primeira equipe a voltar na segunda divisão. Nós estamos trazendo uma equipe amadora, sim, para fazer um jogo treino no sábado, porque não encontramos equipes profissionais que estão nativas na nossa série. Nós temos também com o São Carlos, as duas equipes de São Carlos, temos com a União São João, um pouco mais para frente, porque todas essas equipes ainda não estavam em atividade, recusaram, inclusive aqui no Triângulo Mineiro. Uberlândia, Uberaba, que são equipes profissionais, não voltaram aos trabalhos. Então, é o motivo que nós estamos tendo esse jogo treino importante no sábado, para ver essas 2 semanas que o Luizinho destacou de trabalho. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação, que o senhor tenha aí um bom desempenho, que o senhor consiga, juntamente com toda a equipe, o tão sonhado acesso para delírio da torcida. Você também, muito obrigada, Luizinho, que você também tenha uma ótima desenvoltura aí na frente aí da equipe, marcando gols e levando aí os torcedores ao delírio também. Agora, manda rapidamente um recadinho para os torcedores que estão assistindo agora o Esporte Record. Acesso, essa é a palavra que eu quero cada torcedor falando, acreditando, eu conto com vocês no lanchão, está sendo vendido já o passaporte, é importante para o suporte, e eu quero que o torcedor repita muitas vezes essa palavra, acesso, acesso. Eu agora também vou repetir, acesso, veterana, acesso. Então, todo o trabalho está sendo feito para que isso possa acontecer o quanto antes.